Nós vamos começar o programa voltando a um dos períodos mais importantes da história para compreender como instituições democráticas podem perder, pouco a pouco, a capacidade de proteger a própria democracia. E fazemos isso numa semana em que acontecimentos envolvendo liberdade de expressão e liberdade de imprensa no Brasil ultrapassaram as fronteiras do país, ganharam repercussão internacional e voltaram a colocar sob a atenção do mundo a atuação das instituições brasileiras. Há pouco mais de um século, a Alemanha aprovava uma Constituição considerada moderna, repleta de direitos e garantias individuais. No papel, parecia uma estrutura sólida. A história mostraria, porém, que nenhuma Constituição consegue preservar a liberdade quando suas garantias passam a ser relativizadas e os limites impostos ao poder deixam de ser respeitados. Em agosto de 1919, entrava em vigor a Constituição que daria forma jurídica à República de Weimar. O documento reconhecia liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade religiosa e uma série de direitos fundamentais. Ao mesmo tempo, medidas excepcionais passaram a ser aplicadas sob a justificativa de proteger a ordem e salvar a própria democracia. Garantias previstas na Constituição foram relativizadas, limites institucionais foram sendo ultrapassados e a exceção começou, pouco a pouco, a ocupar o espaço que deveria pertencer à lei. Vamos ao vídeo com a narração de Adalberto Piotto. Em 11 de agosto de 1919, a Alemanha dava um passo decisivo e arriscado em sua história política. O presidente Friedrich Ebert promulgava a nova Constituição, o documento que ficaria conhecido como a Constituição de Weimar e que fundava a primeira experiência democrática do país. A Alemanha chegava a esse momento profundamente abalada. A Primeira Guerra Mundial terminara há menos de um ano com a derrota alemã. O Kaiser Guilherme II havia abdicado. O Império deixara de existir. E uma sociedade moldada durante décadas por uma estrutura imperial precisava, quase da noite para o dia, construir uma democracia parlamentar. A Assembleia Nacional, eleita em janeiro de 1919, se reuniu na cidade de Weimar, longe da violência e da instabilidade que dominavam Berlim. O resultado foi uma Constituição considerada avançada para o seu tempo. A Alemanha tornava-se uma república democrática, com um parlamento eleito, sufrágio universal para homens e mulheres, direitos civis, liberdade religiosa, liberdade de expressão e uma ampla carta de direitos sociais. No papel, era uma das democracias mais modernas do mundo. Mas a República de Weimar nasceu carregando feridas que nenhuma Constituição poderia curar sozinha. A derrota na guerra gerara ressentimento. O Tratado de Versalhes impunha pesadas reparações. A economia enfrentaria sucessivas crises devastadoras. E forças políticas de diferentes orientações rejeitavam, por motivos distintos, a legitimidade do novo regime. Algumas características da própria Constituição tornaram o sistema mais vulnerável. A representação proporcional favorecia a fragmentação partidária e dificultava a formação de governos estáveis. O presidente da República detinha poderes amplos. Por meio do artigo 48, podia adotar medidas de emergência e suspender direitos fundamentais diante de ameaças à ordem pública. A intenção era proteger a República em momentos extraordinários. O problema surgiu quando o extraordinário começou a se tornar rotina. Nos anos finais de Weimar, os governos passaram a depender cada vez mais de decretos presidenciais. A Grande Depressão, o desemprego em massa, a radicalização política e a violência nas ruas destruíram a confiança da população nas instituições democráticas.
Foi nesse ambiente que Adolf Hitler e o Partido Nazista cresceram. Folgendes habe ich namens des deutschen Volkes. Hitler não tomou o poder simplesmente derrubando a República de fora. Depois da tentativa fracassada de golpe em 1923, passou a buscar o poder pelos caminhos do próprio sistema. O Partido Nazista disputou eleições, conquistou cadeiras e se tornou a maior bancada do Reichstag. Em janeiro de 1933, Hitler foi nomeado chanceler pelo presidente Paul von Hindenburg, dentro das estruturas constitucionais existentes. Poucas semanas depois, com o incêndio do Reichstag, o governo usou os poderes de emergência previstos na Constituição para restringir liberdades, perseguir adversários e ampliar a repressão. Em março, a Lei de Concessão de Plenos Poderes permitiu que o governo legislasse sem o parlamento. A democracia alemã começou a ser desmontada com instrumentos que, em parte, pertenciam à própria ordem institucional que deveria protegê-la. É por isso que a experiência de Weimar continua tão importante mais de um século depois. A Constituição de Weimar de 1919 mostra que instituições democráticas são indispensáveis, mas não são autossuficientes. Um país pode ter eleições, parlamento, direitos escritos, tribunais e uma Constituição sofisticada, e ainda assim assistir à erosão de sua liberdade quando a sociedade perde a confiança nas instituições, quando medidas excepcionais se tornam permanentes e quando forças políticas deixam de reconhecer adversários como participantes legítimos do mesmo sistema. A República de Weimar durou apenas 14 anos. Sua Constituição prometia uma das democracias mais modernas de seu tempo. Sua história deixou uma advertência clara que atravessa gerações. Nenhuma Constituição preserva sozinha uma sociedade livre se aqueles que deveriam sustentá-la abandonarem os princípios que deram sentido às palavras escritas no papel. Weimar não caiu apenas por causa da força de seus inimigos. Caiu também pela fragilidade de seus defensores. E é por isso que olhar para Weimar continua sendo tão importante. A experiência alemã deixou um alerta que atravessa gerações. Uma Constituição pode reconhecer direitos, estabelecer garantias e impor limites ao Estado. Tudo isso, porém, depende de instituições dispostas a respeitar esses limites, sobretudo quando eles se tornam inconvenientes para quem exerce o poder. Vou jogar já direto para o Flávio, nosso especialista pós-Primeira Guerra Mundial. E o mais bizarro, vou usar um termo bem informal, o mais bizarro desse vídeo que a gente acabou de ver, a Constituição de Weimar faz aniversário, né, agora em agosto, é como as similaridades elas são tão próximas com o Brasil de 2026. Ana, era esse o ponto fundamental, mas eu vou deixar ele para o final. Qual que é a grande questão da Constituição de Weimar? E todo mundo que faz faculdade de Direito, provavelmente no seu primeiro ano de faculdade já deve ter cruzado com essa Constituição, porque é a Constituição que vai favorecer a ascensão de um certo austríaco, não alemão, repito, não alemão, era um austríaco, a virar chanceler e dar no que dar. Primeiro lugar, é uma Constituição extremamente moderna. Ela parece muito com a Constituição de 88. E muita gente no curso de Direito vai dizer, olha, a Constituição de Weimar é um alerta, é um alerta, é um alerta, mas ninguém diz o alerta do quê? Afinal, ela é extremamente parecida conosco. Ela tinha dois artigos ali bastante polêmicos, começando pelo artigo 38, que é um artigo que permite certas exceções, ou seja, olha só, a democracia está garantida, mas assim, para garantir mais democracia, de vez em quando dá para você dar uma censuradinha, de vez em quando dá para você fechar um jornal, de vez em quando dá para você expulsar alguém do parlamento, ou coisa do tipo. O artigo 25 também era um artigo extremamente problemático, né, que tentava dar uma espécie de um contorno ao fato de o presidente não precisar ter necessariamente a maioria do parlamento, ou seja, você às vezes consegue ter uma espécie de democracia direta, você não tem apoio político,
os partidos começam a se fragmentar também, parece muito com um certo país, começa a aparecer assim 5 partidos idênticos, que não sabe qual que é a diferença entre eles. Eles começam a brigar entre si, simplesmente negociando cargos. O que o presidente faz? Ora, não é que ele tem inimigos políticos dessa forma, ele também pode fazer um plebiscito, pode fazer uma coisa um pouquinho mais direta, tá? Então, todo mundo olha para a Constituição de Weimar dizendo, olha, ela tem um problema por causa da exceção, né? Ela permite exceções. Já é um problema gigantesco, nós sabemos o que aconteceu com a Alemanha. Qual que é o verdadeiro problema da Constituição de Weimar? Para mim, tá? Para o Eric Fögling, para o Eric von Kuehnelt-Leddihn, que são pessoas que estudaram essa Constituição, mostrando o problema. O problema é que está implícito. Tá? Qual que é o problema implícito? Você idealizar um país sem você ter uma clareza dos próprios papéis, ou seja, de vez em quando um juiz atua de uma maneira um pouco política, o próprio papel de chanceler. Já pararam para pensar nessa palavra curiosa, né? Aquele bigodinho austríaco que subiu ao poder em 33 na Alemanha, ele é chanceler. O que é chanceler? Na Idade Média, a chancelaria era uma espécie de conselheiro. No Brasil, chanceler é o nome que você dá ao ministro das Relações Exteriores. Lá era uma espécie de primeiro-ministro, quer dizer, a posição não é clara. E ainda você vai permitindo constantemente essa ideia de uma exceção, mas para mim o problema tem uma diferença fundamental. A Constituição de Weimar, ela dizia, olha, você está entrando no estado de exceção para você fazer o que você faz. A Constituição de 88 permite que alguém atue constantemente na exceção, dizendo que é a própria regra democrática. Deixa eu abusar só um pouquinho do Flávio nessa, Bernardo e Ivan, de passar para vocês, porque aqueles que defendem a Constituição de Weimar, eles falam, não, mas o artigo 48 autorizava essas quebras, essas pequenas distorções. Então, se estava na Constituição, sob o artigo 48, estava ali registrado que eles podiam enunciar essas medidas extraordinárias. O que você responderia a essas pessoas? Eu vou dar uma resposta até um pouco mais rápida, Tana. Sabe qual que é o maior problema? É que a exceção e a regra dentro de uma Constituição não importam. Se você pode fazer uma coisa, você pode fazer aquilo. Você vai fazer aquilo ali com uma certa constância. Dá um exemplo muito claro aqui para as pessoas. Crime de injúria no Brasil. Ele não é um crime que ele é levado a sério. Se eu falar lá que uma pessoa é boba, feia e cara de melão, eu posso ser processado por injúria, ter que pagar uma multa e ficar 6 meses na cadeia. Falar, você é feio, bobo e cara de melão. Isso é aplicado na vida real? Na vida concreta? Não, tudo bem, não é constitucional do Código Penal. Mas isso não é aplicado. Ali o que acontece, justamente aquilo que favorece o engrandecimento do poder é constantemente aplicado. Ah, mas exceção de vez em quando, meu filho. Quando você tem o poder na mão, você tem a caneta e está todo mundo aceitando, você vai engrandecendo o Estado. Quer dizer, enquanto você fica falando tanto em democracia, você tinha muito mais censura na Constituição de Weimar do que no Império Alemão. E um detalhe que eu acho fundamental para as pessoas entenderem sobre hoje é o seguinte: boa parte do sistema jurídico do Terceiro Reich, já com o nazismo correndo solto, não era do Terceiro Reich. A gente olha, você vai olhando pela história, boa parte deles estão aplicando as regras da Constituição de Weimar e matando gente a rodo. Então quem fica falando, mas uma decisão judicial se cumpre, você precisa entender. Você acha que no Terceiro Reich era só igualzinho que você vê nos filmes, sabe? Que vai matando gente na rua doidado? Não, boa parte dos piores casos era gente julgada, com juiz, com advogado, um juiz que era careca, que era psicopata, falando o famoso Rolando Freisler, que estava lá matando gente a rodo com decisões judiciais, tem um processo de ponta a ponta, igualzinho, só que assim, tá caindo na exceção, né? Olha só, é só para ser usado de vez em quando. Você sabe o que aconteceu na Alemanha a partir de 33 e principalmente a partir de 39. A partir de 33, realmente, ali a gente vê a liberdade de imprensa sendo totalmente cancelada, liberdade de expressão. Agora, eu sei que o nosso programa aqui é para discutir história, para a gente trazer, né, a ótica da história, mas, Bernardo, dá um certo medo, um certo frio na barriga de ver como é tudo muito parecido. Ana, se alguém já teve a curiosidade de fazer aqueles famosos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola,
que fundou a Sociedade de Jesus, a Companhia de Jesus, jesuítas, né, no século XVI, 1535, mais ou menos, ele diz uma coisa muito interessante que eu guardo sempre para a minha vida. Nunca tome grandes decisões em momentos de angústia. E o que acontece? É o mesmo caso da Constituição Brasileira de 88, que você saiu de uma ressaca do governo ditatorial, /militar, queira entender como entenda, de 20 e poucos anos aqui no Brasil, e aí você faz uma Constituição com todas as pessoas que voltaram, basicamente, do exílio, né, que odiaram tudo aquilo, e fazem uma Constituição. É óbvio que vai estar cheio de rancor, ódio, estratégia política, mendacidade, bombas relógio, essas exceções que não se comportam como exceções, se estão na regra, como bem disse o Flávio. E a mesma coisa no caso da Constituição de Weimar, ou seja, você tem a guerra tinha acabado um ano antes, e aí você junta toda aquela multidão de gente que vivia debaixo antes do Império, né, e de uma república que foi, por assim dizer, imposta meio que à força. Quando você lê os relatos, Flávio me corrija se eu estiver errado, mas a impressão que eu tive nos livros que já li é de que a maioria dos poderes constituídos não aceitou muito bem, nem mesmo sequer a própria população aquilo, porque eles não viviam aquilo, ou seja, não é uma coisa que brotou da cultura. Diferente do nosso famoso programa do 4 de julho, né, em que a gente fala que a Constituição americana ela brota de uma concepção da sociedade, né, então ela é do povo, para o povo, né, com o povo, etc. Então, mas isso aqui não, ou seja, os dados que a gente vê é que mesmo antes do bigodinho alemão, antes de Hitler, você já teve, por exemplo, o Friedrich Ebert, ele usou o artigo 48 mencionado por vocês 136 vezes nos primeiros anos. O Paul von Hindenburg usou entre 1930 e 1932, que antecedeu Hitler, 109 vezes. Ou seja, a regra já tinha virado absoluta, a exceção tinha virado já absoluta regra, como bem disse o Flávio. E não tinha freios e contrapesos, nem sociais e nem mesmo dentro dos próprios poderes. Então, era uma fragilidade não só legal desse direito positivo tirado do nada, né, por cabeças em gabinete, que é o que a gente sempre fala o problema, o cara sentado no gabinete que decidiu o destino de um país, é aí que nasce sempre a desgraça, mas é um problema cultural, porque eles tinham sido derrotados, depois foram reorganizados pelo Tratado de Versalhes, e a nação não foi constituída por meio de vamos dizer, não um consenso, mas de um acordo social para construir aquilo. Então, a cultura política alemã carregava todo aquele peso do império que fracassou. Então, nesse processo de angústia e ressentimento, volta ao que diz Santo Inácio de Loyola, você toma grandes decisões que moldam o futuro, e 14 anos depois você tem um ditador. Né? Não que ele tenha acontecido do nada, como eu disse para vocês, o processo de implementação da ditadura foi um fruto natural daquela Constituição. Ou seja, o germe já estava ali, posto. Né? E agora, o problema é que ele não tinha freios e contrapesos e nem, vamos dizer assim, instituições ao entorno que pudessem, de fato, frear aquilo, se ele podia tomar decisões sem o próprio Reichstag, né? Sem o próprio parlamento. Ivan, nós vamos falar daqui Ana, só um tweet. Qualquer semelhança com qualquer país atual é mera coincidência. Só que não, né? Ivan, daqui a pouco a gente vai falar da decisão, né, da independente decisão do juiz Weeks aí do Reino Unido, mas eu não sei como está agora, mas há alguns anos o próprio parlamento britânico andou flertando com a censura também, não foi? Você acha que há esse esquecimento da Constituição de Weimar, por exemplo, tão pertinho aí de vocês? Com certeza, Ana. Só uma pequena correção. Não foi há alguns anos, não. Foi até poucos meses atrás. É que aqui teve uma revolta muito grande. Nós cobrimos na revista Oeste uma das maiores manifestações políticas desde o final da Segunda Guerra Mundial. E talvez a vantagem de você ter a capital em um local de fácil acesso, né, isso ajude a colocar pressão nos políticos. E chegamos à brilhante notícia de que ninguém mais será preso por publicações no Twitter. Olha que avanço, né? Mas, de qualquer maneira, isso aconteceu até 3, 4 meses atrás, Ana. E, infelizmente, como você bem disse, a memória da República e da Constituição de Weimar sequer foi citada. Agora, Ana, se você me permite, eu vou trazer um contexto
muito na linha daquilo que o Bernardo trouxe, do que foi essa Constituição de Weimar. Por que se chama Constituição de Weimar e não de Berlim? Porque eles tiveram que fazer a Constituinte fora de Berlim, fora da capital. Por isso eu fiz a menção da capital, Londres, né? A pressão em Berlim estava enorme. Forças de esquerda e de direita não aceitavam a formulação dessa Constituição. A cidade realmente estava a pé de guerra. Então eles tiveram que fazer a Constituinte fora. Tudo isso fruto de uma eleição de janeiro de 1919, que também deixou o país dividido. E o que acontece, Ana? Aí a gente vê a força da Constituição americana, por isso que eu disse que eu ia na linha do Flávio. Aquilo ali foi imposto, a gente precisa falar, né, do presidente Wilson, que talvez não entendeu o que era a Alemanha de 1919, ele forçou, no caso de 1918, né, ele forçou a queda do Kaiser e simplesmente falar, vamos fazer uma república nova. Sem pensar nas consequências do que traria. Uma Alemanha completamente dividida, sem levar em consideração os aspectos culturais, porque a Alemanha ao sul é mais católica, ao norte protestante, e nos proporcionou essa Constituição. E para concluir, muito se fala que a atual Alemanha é a melhor Alemanha que nós já tivemos. Na verdade, só existe uma Alemanha, chama-se Sacro Império Romano. De lá para cá, foi tudo artificial e nenhum experimento deu certo, Ana. E não é muito comentado aí, não é, Ivan, a história que é tão presente, essa história que nós estamos falando, né, da Constituição de Weimar, tudo isso que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, às vezes eu tenho a sensação que os americanos, no continente novo, as lições e as recordações, elas são muito mais presentes no dia a dia do que aí. Eu tô errada? Não, Ana. Na Inglaterra, realmente pouco se fala. Na Itália, morando na Itália, eu aprendi mais, vamos colocar assim, dessa Constituição de Weimar e da República como um todo, na Itália, por que será, né? Do que aqui na Inglaterra. É porque os ingleses, eles têm muito essa percepção de que a Alemanha, ela de século em século, ela vai mudando. Vamos tentar uma nova Alemanha. E cada experimento, ele fracassa justamente porque não leva em consideração as raízes germânicas, gostem delas ou não. Lá, estou falando de 1000 anos atrás, no mínimo. Aqui o Flávio pode me ajudar. Então, é por isso que talvez a Constituição de Weimar ela não seja tão estudada quanto deveria. Na Itália, eu vejo que eles debatem mais sobre a Constituição. Agora, você falando assim, realmente, França, também em outros lugares, pouco se fala da Constituição de Weimar e, principalmente, né, como ela deixou a porta aberta ali para que nós tivéssemos o pintor austríaco. E convenhamos, se não fosse o pintor austríaco com aquela Constituição ali, logo depois seria outro. A Constituição em si era um convite para que cedo ou tarde um ditador ascendesse ao poder, principalmente baseado no artigo 48 daquela Constituição, Ana. Exatamente. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora.